Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que prazer maravilhoso estar mais uma vez com você aqui através das redes sociais, através da tecnologia, falando na sua casa, ao seu coração, uma mensagem da parte do Senhor que alimenta a nossa fé em tempos onde nós necessitamos agarrar a palavra do Senhor em fé e esperança para continuarmos firmes nessa batalha que temos enfrentado enquanto humanidade. E na data de hoje, domingo, que nós celebramos uma das datas mais significativas para o cristianismo, é um prazer imensurável poder compartilhar da palavra do Senhor, mesmo aqui da minha casa e você aí na sua casa, mas conectados pela esperança e pela fé que a palavra do Senhor nos traz. Hoje, domingo de Páscoa, nós celebramos aquilo que dá sentido à nossa fé e aquilo que nos dá a esperança de que nós somos chamados por Deus para uma vida de eternidade com Ele. Hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e a conquista, a vitória sobre a morte, a vitória sobre todas as forças que operam neste mundo e, além disso tudo, o selo da nossa salvação pela morte e ressurreição do nosso Cristo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, apenas o verso 7 será a unidade da nossa reflexão dessa noite, uma breve mensagem sobre o que a morte e a ressurreição de Cristo trouxeram para a igreja do Senhor. Lucas 24, verso 7 nos diz assim: Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta o episódio da manhã de domingo. No versículo 1, a narrativa de Lucas nos mostra que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. O texto começa narrando o que aconteceria logo nas primeiras horas do domingo, do dia do Senhor, o dia da ressurreição do nosso Mestre. O texto fala que Maria e sua companheira foram ao túmulo do Senhor para betumar, embalsamar, para tratar do túmulo do Senhor para que ele pudesse receber visitas daqueles que lhe desejavam. Aquelas mulheres, mesmo caminhando com o Senhor em todo o seu ministério, ainda não estavam atentas para o grande milagre que estava para acontecer, conforme o próprio Jesus nos disse em Lucas 9, verso 22, em Lucas 18, verso 31, que a sua missão, como parte da sua missão, ele haveria de morrer, mas em glória e majestade ressuscitar ao terceiro dia. Jesus havia dito isso várias vezes aos seus discípulos, mas parece que a situação, o medo, a tensão, a dor de perder o seu mestre, de acompanhar a sua trajetória final, apagou no coração daqueles discípulos a certeza da palavra do nosso Senhor. Então, nas primeiras horas do dia, o texto conta que as Marias foram visitar o túmulo do Senhor para organizar caso alguém fosse prantear a morte do seu Senhor. Entretanto, quando elas chegam, no verso 2, elas encontram a pedra removida do sepulcro. O milagre já havia acontecido, a grande obra do Senhor já havia sido consumada na cruz e agora a morte não poderia mais conter o nosso Senhor. Por isso que João, ao narrar este episódio, e Mateus também, ao narrar este mesmo detalhe, falam da presença dos anjos, falam da glória que foi manifesta quando a pedra foi removida e os anjos ali com seu semblante glorioso, parecendo relâmpagos com vestes brancas, manifestaram ali a honra ao Senhor que havia sido ressuscitado naquele lugar. Quando as Marias chegam lá para betumar e para embalsamar e colocar aromas no sepulcro, o Senhor já havia ressuscitado. Isso, para nós, irmãos, é um texto que alegra a nossa fé no momento em que vivemos. Nós talvez estejamos entristecidos, com o nosso semblante cabisbaixo, sentindo a dor de todas essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. E talvez essas coisas nos façam esquecer da veracidade das palavras do Senhor. Talvez essas coisas tirem de nós a esperança de crer que as palavras que o nosso Senhor disse são verdadeiras e se cumprirão. E dentre essas palavras, uma delas, ele disse que nós no mundo teríamos aflições. Ele não nos isentou de vivermos as dores desse mundo caído e de passar pelas tribulações. Entretanto, no mesmo texto que ele diz que nós teríamos aflições nesse mundo, nesse mesmo texto ele disse: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo.
À semelhança das mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, possivelmente alguns de nós estão andando tristes, desesperançosos, cabisbaixos. Entretanto, ao chegarem naquele lugar, o milagre já havia acontecido. A gloriosa mão do Senhor já havia consumado a obra da nossa redenção e o nosso Senhor já havia ressuscitado. Elas encontraram a pedra removida do sepulcro. Jesus não estava mais lá. O milagre havia acontecido, a palavra do Senhor havia se cumprido, e é essa mesma palavra que ao redor dos séculos se cumpre na vida da sua igreja. Ele nos disse que estaria conosco todos os dias, e Ele está. Ele disse que nós caminharíamos com Ele em glória, e mesmo que passássemos pelo vale da sombra da morte, nós não deveríamos temer, porque Ele está conosco. Ele mesmo disse que de posse da sua armadura nós suportaríamos o dia mau. Essa mesma palavra, que é viva, eficaz, poderosa e verdadeira, foi agora comprovada por aquelas mulheres quando elas chegam. Elas presenciaram todo o martírio, elas viram toda a dor do seu mestre, elas viram o corpo de Jesus ser colocado no túmulo de José de Arimateia. Mas agora, ao chegarem lá, o verso 2 diz que elas encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, verso 3, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Os outros evangelistas contam a preocupação inicial de que as pessoas pudessem ter roubado o corpo do Senhor ou que alguma outra coisa aconteceu com o nosso Senhor. Aquelas mulheres, perplexas pela situação, talvez não se lembraram de que o nosso Senhor disse que ele venceria a morte. E tão certo como ele falou, as suas palavras se cumpriram. Por isso que no verso 4, aconteceu que perplexas elas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. O verso 5 fala que, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? A mensagem dos anjos àquelas 2 mulheres traz para nós o grande mistério da redenção. Desde o livro de Gênesis, a nossa redenção, a remissão pelos nossos pecados, o preço que nos livraria eternamente da morte, estava profetizado pelo sacrifício de Jesus, pela sua vida de obediência, pela sua morte na cruz, pela sua vida entregue a favor daqueles que o Senhor chamou, predestinou, elegeu e derramou sobre eles o seu amor. A missão de Cristo representava a sua morte na cruz do Calvário. A glória do Senhor estava em morrer naquela cruz para cumprir e aplacar a ira de Deus e derramar assim sobre a sua igreja o amor e o perdão que vem do Pai. Aquelas mulheres, tomadas pelo temor, tomadas pela situação, tomadas pelas adversidades que estavam acontecendo na cidade de Jerusalém daqueles dias, esqueceram que ao andar com Jesus, elas não estavam andando com qualquer humano. Elas não estavam andando com mais um, mas elas estavam andando com o Senhor dos Senhores. Elas estavam andando com o Deus Emanuel habitando entre nós. Por isso, aquelas mulheres, ao entrarem no túmulo, foram recebidas por anjos com as suas vestes resplandecentes, mostrando a nova glória do Senhor. Não a glória do servo que foi humilhado, espancado, torturado, do servo sofredor. Mas agora, ao vencer a morte, Jesus, glorioso, majestoso, poderoso, sublime Senhor, mostra a sua glória, sendo coroado e recebido pelos seus servos celestiais. Os anjos resplandecentes, os 2 homens que estavam ali para mostrar a elas o que de fato aconteceu e anunciar a vitória do Senhor, começam dizendo para ela: por que vocês buscam entre os mortos aquele que venceu a morte e vive eternamente? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que está acima da humanidade, acima dos poderes que atacam os mortais, e pela sua obediência, pelo seu poder e pelo seu sacrifício, venceu a morte e agora está com o Pai, ressurreto em glória e majestade? O verso 6, os anjos dizem: ele não está aqui. Ele não está mais nesse sepulcro vazio. Os homens acharam que venceram o nosso Senhor. Os homens acharam que tinham posto um fim ao ministério de Jesus, mas a sua missão gloriosa estava em descer aquele sepulcro, em provar o amargo sabor da morte, em provar toda a dor que o nosso pecado poderia promover ao nosso Senhor.
Mas agora, não mais morto, num sepulcro frio, abandonado e sozinho, o nosso Senhor se levantou, ressuscitou em glória. Por isso ele não estava mais ali, ele ressuscitou. Para inaugurar uma nova era da igreja, para inaugurar o fim dos tempos, onde agora o que nos está reservado é apenas o encontro com o Senhor. Não mais morto, não mais crucificado, não mais sofredor, mas agora aquele que se reergueu, que se levantou do túmulo, é aquele que vive e reina eternamente. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Queridos irmãos, para nós que somos cristãos, este domingo representa uma das maiores alegrias que nós podemos ter. Porque o domingo de Páscoa representa o cumprimento da profecia mais antiga que nós temos na palavra, que o nosso Senhor pisaria a cabeça da serpente e que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Que a nossa redenção estava sendo consumada na vida do nosso Senhor, que em nosso favor foi exposto naquela cruz em vergonha e dor, mas ressuscitou em glória, ressuscitou em majestade, dando aos seus filhos agora a alegria de saber que a morte não tem mais poder sobre nós. Ela não é a palavra final mais sobre a igreja, que o sofrimento não é o destino dos servos do Senhor, mas assim como ele, nós poderemos passar por esta morte, mas nós ressuscitaremos com o nosso Senhor. O verso 6 ainda diz que os anjos falam para aquelas mulheres: lembrem-se de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Meus queridos, nesses dias nós temos passado todas as oportunidades de desistirmos da fé, de olharmos para a situação, olharmos para as enfermidades, para o que está acontecendo e tirar os olhos daquilo que o Senhor nos falou em sua palavra. Nós não estamos lutando apenas com uma doença, nós estamos lutando com vários momentos onde a nossa fé também é abalada e nós tememos ao que está acontecendo. Mas o grande segredo que esse texto nos mostra para nós que estamos enfrentando esse momento é que se nós estivermos com os nossos olhos fitos no que Jesus nos falou, com os nossos olhos firmes naquilo que a sua palavra nos diz, nós teremos esperança em meio ao caos. Nós teremos vida em meio a esse momento porque Ele nos preveniu de todas as coisas, nos dando esperança, certeza e alegria para os dias que viriam. Ele tinha dito aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. No Evangelho de João, nós temos a partir do capítulo 14, Jesus consolando os seus discípulos, dizendo: eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Eu vou para preparar moradas, eu vou para ser glorificado pelo meu Pai. A minha morte representa a minha vitória. E aqui no versículo 6, os anjos lembram das palavras de Jesus. Ele falou para vocês que ele não morreria e ficaria neste túmulo. Ele falou que destruiriam esse templo, mas ele ressurgiria em glória ao terceiro dia. Aquelas mulheres poderiam ter esquecido dessas palavras do Senhor. Essas mulheres poderiam não estar lembradas daquilo que o nosso Senhor disse para elas, que a morte não poderia segurá-lo, porque a morte não estava lidando com um mortal, mas estava lidando com o Senhor Todo-Poderoso. Diante disso, o verso 6 nos diz que nós devemos lembrar das palavras do nosso Senhor para enfrentar os dias de tristeza. No que está escrito aqui, os anjos anunciam àquelas mulheres, dizendo: olha, vocês estão procurando o Senhor no lugar errado. Vocês devem procurar onde Ele disse que estaria. Vocês não devem procurar neste túmulo. Vocês devem procurar onde Ele falou que estaria. E agora Ele está em glória e majestade, ressurreto como Senhor soberano. O verso 7, que é o verso que nós começamos essa nossa breve reflexão, nos mostra que Jesus tem a sua glória em seu ministério terreno, destacando dois elementos principais que o versículo nos apresenta. O primeiro deles é que importava que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado. A Páscoa nos lembra o peso que nós tínhamos em nossa vida espiritual, o peso que nos condenava e como nós seríamos julgados justamente pelo Senhor, pela nossa pecaminosidade, pela nossa herança do pecado, e como nós seríamos justamente reprovados diante do Senhor, porque nós caímos em nossos delitos e pecados. Mas por causa de um amor sublime e majestoso que nós não conseguimos explicar, Deus, em sua gloriosa divindade e sua soberana
existência, decide provar a si mesmo o seu amor, entregando o seu filho a uma morte dolorosa na cruz. Nunca Jesus hesitou em ir para aquela cruz. Nunca Jesus duvidou da sua missão e do árduo trabalho que ele sentiria e teria que passar para que a missão fosse completada. Jesus sabia o peso daquela cruz, das dores dos cravos, do estalar dos chicotes, da humilhação pública, da vergonha, mas ainda assim importava que o Filho do Homem fosse entregue na mão de pecadores. E ao ser entregue nas mãos dos pecadores, ser humilhado, ser torturado, sentir o sabor e o peso da condenação maldita do pecado, o nosso Senhor pendurasse na cruz do Calvário a nossa liberdade. Pendurasse na cruz do Calvário o preço pago pelas nossas vidas. A Páscoa representa a morte do nosso Senhor, morrendo com Ele a nossa dívida e ressurgindo com Ele a nossa esperança. Ao morrer com o Senhor, em fé no seu sacrifício, o meu eu está pregado naquela cruz. O meu eu está pregado naquela cruz e os meus pecados estão ali cravados, dizendo: em Cristo agora eu vivo eternamente. Na cruz do Calvário, morrendo com o meu Senhor, está o meu pecado. Na cruz do Calvário, morrendo com o meu Senhor, está a minha dívida, a sua dívida. Entretanto, ao ressuscitar ao terceiro dia, na alta madrugada, o Senhor ressuscita em glória, e com Ele, sendo o primogênito dos que estão ressuscitando, eu e você também vamos ressuscitar. Morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele agora em glória. Temos o nosso destino selado junto ao Pai. Importa que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, para que o mundo, em seu ódio contra o Senhor, descarregasse toda a sua ira contra o próprio Deus. Que o pecado fosse derramado contra Ele, manifestando toda a pecaminosidade e ira da humanidade que odeia ao Senhor. Por isso ele foi entregue, torturado, escarnecido. Preferiram libertar um criminoso e crucificar o Senhor dos Senhores, aquele que veio para o que era seu. Entretanto, os seus não receberam. Esse Senhor que foi entregue nas mãos dos pecadores foi massacrado, moído pelas nossas transgressões, exposto a uma morte vergonhosa, dolorosa, sofrida, abandonada, entretanto levando consigo, em seu sacrifício, em seu coração, em sua missão, todas as vidas daqueles a quem o Senhor chamou para desfrutar eternamente da sua presença. Nenhum se perderá, nenhum ficará de fora. O sacrifício foi perfeito, foi total, foi sublime, alcança a todos a quem o Senhor quer. O sacrifício de Jesus foi poderoso o suficiente, foi total o suficiente, foi majestoso o suficiente para reunir diante de Deus todos os seus eleitos. Nenhum ficará de fora. O sacrifício foi perfeito, foi sublime, foi soberano, foi eficaz e alcançou todos aqueles a quem Deus ama. Na cruz, crucificado, ao ter o seu corpo massacrado, Jesus toma o meu lugar por um sacrifício que eu não conseguiria pagar. Jesus toma o seu lugar por uma dor que nós não aguentaríamos física e espiritualmente. E ainda assim, mesmo que suportássemos o Calvário, nós, em nossos pecados, não conseguiríamos pagar o preço de uma vida justa e inocente por outros pecadores. Fora necessário que o inocente se entregasse em favor de pecadores. Fora necessário que um justo morresse pelos injustos e naquela cruz, crucificado, o Senhor se entrega para que pecadores como eu e você sejamos agora recebidos eternamente diante do Pai. Na cruz, Ele crava a nossa dívida. Na cruz, Ele crava aquilo que nos condenava e agora com Ele naquele sepulcro estão os nossos pecados. Está a nossa vida. Por isso, quando Ele ressuscita, a parte final do verso 7, no terceiro dia, inaugurando uma nova fase, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o domingo de Páscoa. Agora nós, igreja, temos vida eterna com Ele. Na ressurreição do Senhor, nós, eu e você, toda a igreja do Senhor, nos levantamos com Cristo. Ele levanta primeiro para mostrar o poder de Deus que opera em toda a igreja.
ele agora vai ser coroado pela sua obediência e seu sacrifício poderoso. Ele se assenta à destra do Pai. Ele agora, não mais como um servo sofredor, recebe toda a glória e majestade que já eram dele eternamente. Só que agora, com a sua missão cumprida, ele designa a sua igreja para louvar esse sacrifício, glorificar a esse Senhor, crer na sua justiça, no seu chamado e no seu martírio. Agora, ressuscitado, Jesus está plenamente, eternamente, perfeitamente, soberanamente como Deus, esperando o dia em que ele virá buscar a sua igreja, para assim completar a história, para assim dar fim a este ciclo da existência e inaugurar o novo céu e a nova terra, onde não haverão mais epidemias, dor, morte, sofrimento e doença. Nós agora já reinamos com Cristo, meus queridos irmãos. Nós já começamos a reinar espiritualmente com Ele quando nós cremos nesse sacrifício e quando cremos nessa ressurreição. Agora, diante da ressurreição no terceiro dia, das palavras dos anjos, do lembrete de que Jesus havia falado sobre a sua missão, do peso da sua justiça, de ter sido moído e massacrado nas mãos dos pecadores, ser crucificado naquela cruz, mas tendo em seus corações a explicação de que por que era necessário aquilo ali. Aquelas mulheres foram lembradas que o sacrifício de Jesus era necessário para que nós pudéssemos ter vida eterna. Aquelas mulheres foram lembradas que o sacrifício de Jesus fora necessário porque eu e você necessitamos de um Redentor que cumpra cabalmente o sacrifício imposto pelo Pai. Pague o preço pelos nossos pecados, aplaque a ira e honre ao nome e à justiça do seu Pai. Importava que o nosso Senhor fosse entregue nas mãos de pecadores, mas ele não ficaria por aí. O pecado não venceria o nosso Senhor. Este mundo não envergonharia o Filho de Deus, e toda a ira e maldade humana pecaminosa não seriam maiores do que a glória do Senhor eterno, chamado Jesus Cristo. Por isso ele ressuscita ao terceiro dia, agora em glória, olhando nos olhos dos seus inimigos e mostrando a morte aos principados, às potestades, a todo este mundo e a todo o cosmos. Ele, Jesus, é o Senhor de toda a terra, é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ninguém pode detê-lo. Salmo 24 fala sobre os portais eternos recebendo o Rei da Glória, aquele que, coroado de majestade, adentra os céus como Senhor poderoso, recebendo o que é seu por direito. Agora os céus gritam hosana nas alturas, bendito o que vem no nome do Senhor. Agora não apenas os homens cantam, mas o céu inteiro louva esse Deus, dizendo: digno é o Cordeiro do Senhor. Importa que ele morresse, mas ressuscitasse, para que eu e você tivéssemos hoje, neste domingo, a certeza de que o seu martírio nos trouxe a vida. O verso 8 encerra esta breve reflexão, dizendo que após os anjos falarem com elas, elas se lembraram das palavras de Jesus. Há quase 2000 anos, nós celebramos o domingo da ressurreição. Há mais de 2000 anos, essa palavra foi profetizada. Mas nós celebramos, ano após ano, a certeza da ressurreição do nosso Senhor, porque as suas palavras disseram isso. Porque a palavra do Senhor nos garante essa verdade. O mundo foi mudado pela história e pela vida de Jesus de Nazaré. Ao morrer e ressuscitar, as suas palavras se mostram verdadeiras. As suas profecias se cumpriram. E agora ele inaugura a fase da última grande profecia. Ele disse: eu vou para o Pai, assim como ele foi. Atos diz no capítulo 1 que ele foi assunto aos céus na presença de várias pessoas. E os mesmos anjos disseram: da mesma forma como vocês o viram subir, vocês verão ele voltar em glória e majestade. Nós estamos aguardando esta promessa se cumprir. Ano após ano nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor no primeiro dia da semana, porque esperançosos acreditamos que a sua ressurreição trouxe vida eterna para a igreja. E um dia nós provaremos desse grande mistério. Nós morreremos com este corpo físico. Poderemos morrer se o Senhor não voltar para nos glorificar antes da nossa morte nesta existência. Mas o nosso túmulo, a exemplo do nosso Senhor, não será a morada final dos crentes. Nós ressuscitaremos e seremos glorificados.
e habitaremos com o Senhor nos ares. Moraremos com Ele eternamente. A morte não poderá nos deter. A morte não terá poder sobre nós, porque nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. Por isso, o domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, para nós é muito mais do que ovos de chocolate. Para nós é muito mais do que apenas mais um feriado na nossa agenda anual. Para nós, o domingo de Páscoa é a certeza de que o nosso Redentor nos chamou para estar com Ele eternamente. Nós somos agraciados porque o nosso Senhor cumpriu a sua palavra, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e agora está como santo e poderoso Senhor, aguardando o dia do seu retorno. Que na data de hoje nós possamos pensar nesta mensagem e pensar no poder impactante da ressurreição do nosso Senhor, do preço que Ele pagou e da glória que foi manifesta ao cumprirem as suas palavras que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Cristo que ressuscitou, louvado seja o Deus que pela sua morte e ressurreição garantiu a nós, pobres pecadores, a certeza de que habitaremos com Ele eternamente. O Senhor é poderoso e por isso a sua igreja louva ao seu nome no domingo da ressurreição. Louvamos ao Senhor, amamos a sua palavra, porque ela se mostra verdadeira e fiel. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.